pessoal, vamos lá. Perder xixi não é normal. E é uma realidade da maioria das mulheres hoje em dia. Muitas mulheres perdem xixi. E a gente tem 3 tipos de perda de xixi, tá? Então tem 3 tipos de perda de xixi. Então o primeiro tipo de perda de xixi é aquela perda de xixi por esforço. Quando eu vou tossir, quando eu vou dar risada, quando eu vou brincar com a criançada, quando eu vou espirrar, sabe aquela coisa? Ai, tossi, perdi xixi, ou espirrei, perdi xixi. Por mais que seja pouco, gotinhas de xixi, sabe quando a gente sente? A gente tem muito isso de mães que falavam das nossas mães, das nossas avós que falavam isso, né? Nossa, tossi, perdi xixi. Não é normal tossir, perdi xixi, tá, pessoal? Eu tenho também a perda de xixi por emergência. Então prestem atenção aí se vocês têm. Como é a perda de xixi por emergência? É aquela questão assim. Por exemplo, eu tô com vontade de fazer xixi, só que eu não consigo chegar até o banheiro. Então eu não consigo chegar até o banheiro, eu faço xixi na calça, porque eu não consigo segurar. Eu não tenho aquela contração do assoalho pélvico para segurar o xixi. Então eu quero fazer xixi, mas eu não consigo nem chegar a um banheiro. E isso é uma incontinência urinária um pouquinho mais grave, tá? Do que a perda de xixi por esforço. E o terceiro tipo de incontinência urinária é mista. Então ele é um pouquinho de esforço com a de emergência. Então, se eu faço algum esforço, eu perco xixi. Se eu vou tossir, eu perco xixi. Ai, tossi, fiz xixi na calça. A gente usa esse termo. Não é normal. E ao mesmo tempo que eu tenho essa perda de xixi, eu também tenho a de emergência. Eu não consigo segurar o xixi. Ou eu faço xixi na calça bastante, ou muitas vezes, até eu chegar ao banheiro, eu já senti que eu perdi um pouquinho de xixi. Então, isso também não é normal. Então, a gente tem esses 3 tipos de incontinência urinária, tá? Por que é que eu tenho incontinência urinária, Elaine? Então, vamos lá. Na maioria das vezes, 90% dos casos, até mais, a gente tem a incontinência urinária apenas pela fraqueza do meu assoalho pélvico, ó. Essa daqui é minha pelve. Então, eu tenho uma fraqueza no meu assoalho pélvico. Assoalho pélvico é uma musculatura bem abaixo lá da nossa pelve, que ela é... A sua principal função é esse controle dos esfíncteres e a sustentação de órgãos e vísceras. Então, muitas vezes não, em todas as vezes eu tenho essa fraqueza do assoalho pélvico. E por que acontece? Tem vários fatores que acontecem. A maioria das vezes é pela gravidez, tá? Então, durante a gravidez, a gente tem muitas alterações que ocorrem no nosso corpo. Alterações físicas, fisiológicas e emocionais também. Então, durante a gravidez, o nosso corpo, ele muda. O nosso corpo, ele já vai se adaptando para a chegada do bebê, para o parto. Em alguns casos, isso agrave um pouquinho o parto normal, dependendo de como foi o parto. Se foi um parto que teve uma laceração um pouquinho de grau mais elevado, teve a episiotomia, que é o quartinho, enfim, independente, mas é uma questão que a gente não vai abordar tanto aqui. Mas o nosso corpo, independente do parto normal ou a cesárea, ele se prepara para a hora do parto. Então é apenas uma questão de ser normal ou cesárea, mas o meu corpo teve toda essa mudança física para o nenê nascer, tá? Para o nenê se encaixar. Então a nossa pelve se abre para isso, ela se modifica. A gente não fala lá no finalzinho da gravidez, nossa, como eu estou com o quadril largo. Então, tudo isso são alterações fisiológicas. E durante a gravidez, a gente tem um relaxamento dos músculos, dos ligamentos. Então, os nossos músculos, os nossos ligamentos ficam mais frouxos e eles acabam perdendo força, tá? Então, depois da gravidez, isso que acontece. E eu falo pós-gravidez e é independente do tempo. Seja num pós-parto de meses, de 3, 6 meses, 1 ano, 2, ou tem mulheres que têm perda de xixi
de 20 anos após a gravidez, 25, 30 anos após a gravidez. Então, a gente tem que tratar, porque perder xixi não é normal. Elaine, e o que acontece se eu não tratar, por exemplo, a perda de xixi? Muitas mulheres acabam indo para cirurgia. Já ouviram falar da cirurgia bexiga solta, bexiga caída, prolapso de bexiga? Então a gente tem que tratar. Vocês sabiam que o intestino preguiçoso também é uma das causas de incontinência urinária? Então eu posto bastante isso para vocês. Quem tem o intestino preguiçoso sofre um pouquinho na hora de ir ao banheiro, fica dias sem ir ao banheiro. E mesmo quando vai, acaba tendo que fazer aquela forcinha a mais para conseguir, tá? Quando eu faço essa forcinha a mais, eu acabo forçando, eu faço, né, inconscientemente, tem uma pressão no meu abdômen intraabdominal e isso altera muito a parte do assoalho pélvico, então ele fica ainda mais enfraquecido. Então tá aí, quem também tem intestino preso tem que verificar, tem que fazer ingestão de fibras, se for necessário, acompanhamento com nutricionista, exercício, até a constipação intestinal pode influenciar na incontinência urinária, tá? Então vamos lá. O que acontece com a maioria das pessoas, das mulheres hoje em dia? Já no pós-parto, a gente quer voltar o nosso corpo o mais rápido possível, né? A gente quer perder peso, a gente quer voltar à nossa rotina. Só que o nosso corpo não está adaptado a voltar já com tudo, a voltar às atividades com tudo. A fazer exercícios com muita carga, exercícios de impacto. A mulher muitas vezes está num pós-parto ali de poucos meses e já vai direto num crossfit. Então, o nosso corpo, posso ter voltado peso, posso estar fisicamente, mentalmente por fora 100%, mas por dentro a gente passou por uma alteração muito grande. Daí a mulher vai lá e começa a fazer crossfit, por exemplo. Ah, é legal. Daí tá tudo ok, começou a fazer o crossfit, tudo bacana. Só que daí ela começa a perceber que a calcinha começa a ficar um pouquinho molhada durante esses exercícios. O que é isso? É perda de xixi, porque ela passou pela gravidez, o corpo está totalmente debilitado. A gente não reestruturou a força do corpo, o assoalho pélvico não está 100%, daí ela vai lá e faz um exercício de impacto, porque o crossfit tem muito pulo, jump, pode ser crossfit, jump, corrida, qualquer exercício tem impacto. Daí ela começa a fazer esses exercícios de impacto. Independente do tempo, seja rápido ou demore um pouco mais, mas chega uma hora que o nosso assoalho pélvico não aguenta mais aquela carga sobre ele, porque ele está com a sua força e com sua função comprometida. Então, se ela não perde xixi hoje, logo ela vai começar a perder. E o que acontece? Muitas vezes elas nem procuram ajuda. Ah, é normal, tô perdendo um pouquinho de xixi, mas isso piora. Isso agrava e isso afeta muito a qualidade de vida. Daí o que as mulheres fazem? Usam absorvente. Por quê? Porque começa a piorar, começa com carefree e depois acaba piorando, acaba até tendo que usar um mods sem estar menstruada. Então isso daí não é legal, porque isso daí apenas maqueia aquela perda de xixi, porque tá ali no mods, então é como se você não perdesse, né? Fica mais sutil e acaba deixando aquilo, só que isso piora. Então não é legal, tem que procurar ajuda. E quanto antes vocês perceberem essa perda de xixi, e a perda de xixi às vezes não é assim todo dia, é esporadicamente. Ai, perdi xixi hoje, daqui 3 dias aconteceu um episódio que eu perdi xixi, ou uma vez por semana, 2 vezes na semana, é pouco que eu perco xixi. Não é, a gente tem que tratar desde já, porque senão a gente tende a ter que fazer uma cirurgia. Hoje eu recebi uma pergunta, uma dúvida,
Uma pessoa me procurou com a seguinte dúvida. Ela estava num pós-parto meio recente, tá? E ela teve um parto normal, mas foi tudo ok durante o parto. Não teve nenhuma intercorrência e ela estava super bem. Só que ela estava perdendo xixi já. Daí a médica falou assim pra ela que é normal perder xixi durante 3 meses do pós-parto. Só que ela ficou com dúvida se era isso mesmo e ela mandou pra mim: Elaine, é assim mesmo? É assim que se procede? Eu tô com um pouco de dúvida. E a resposta é o seguinte: é normal já num pós-parto recente eu perder xixi assim? É normal e não deixa de ser normal. Porém, o nosso corpo ele vai naturalmente se ajustando após a gravidez. Só que geralmente, na maioria das mulheres, a gente sempre precisa de uma ajudinha. Então tá, ela tá perdendo xixi nesse pós-parto aí recente. 3 meses é normal, ok? Porém, muitas vezes, esses 3 meses acaba diminuindo um pouquinho essa perda de xixi e a gente cai no quadro que eu falei agora para vocês. O xixi vai espaçando cada vez mais essa perda de xixi. Daí acaba sendo um pouco normal e ela acha que está tudo ok. Tá diminuindo, tá ok, acho que tá certo. Só que quando você vai observar, já passou 6 meses do pós-parto, 1 ano e até mais. Só que ela tá tendo aquela perda de xixi ainda. Então, o que é legal? Ainda mais num pós-parto de um parto normal. Que com 3 meses ali, ela tava... Ai, não lembro quanto tempo ela falou, acho que 40 dias, 45 dias. Então, ela já tá até liberada para fazer exercício. Então, qual é a orientação principal? Comece já. Comece a cuidar do seu corpo já. Quanto mais cedo você cuida do seu corpo, muito mais rápido você vai voltar às atividades de vida diária, a se exercitar normalmente e a não ter todos esses sintomas. Porque, lembra que eu falei pra vocês? Tem mulher que perde xixi de anos de gravidez. Não tem mulher aí? E não é só a questão de idade. Isso daí vem tudo de gravidez. Diástase. Falo de diástase pra vocês aqui todos os dias. Diástase nada mais é do que isso daqui, ó. Essa daqui é uma musculatura normal do nosso corpo, tá? A gente tem vários músculos aqui no abdômen. E esse daqui, o principal, é o reto abdominal. Aquele que a gente vê até nas mulheres aí, que tem aqueles gominhos, sabe? Aquelas mulheres de academia. Então, isso é uma musculatura normal. Quando eu engravido, só pra ressaltar aqui pra vocês, eu tenho, ó, essa abertura, esse afastamento da musculatura. Por quê? É normal, toda grávida tem, porque a gente não tem espaço vazio no nosso corpo pro nenê encaixar, crescer e se desenvolver. Então, a gente tem essa diástase. Porém, é difícil ela fechar sozinha. A maioria das mulheres, ela não fecha sozinha. E falei pra vocês que quando a gente faz uma pressão dentro do abdômen, eu perco xixi, tossi, espirrar, pular, correr. Então, eu perco o abdômen, eu perco o xixi. Põe a mão na barriga de vocês aí e tosse. Põe a mão na barriga e força uma tosse aí. Quando a gente tosse, a minha barriga estufa, então eu tenho uma pressão intraabdominal. O meu músculo tá aberto, então essa pressão é ainda maior. Se o meu abdômen tá aberto, a minha pressão também no meu assoalho pélvico é enorme. Então eu também tenho que fechar diástase para diminuir perda de xixi. Então o nosso corpo, ele é um conjunto. Então eu tenho que fazer isso. Elaine, vamos lá. Mas o que é que eu tenho que fazer então? Eu que tenho perda de xixi aí por esforço. O que é que eu tenho que fazer para diminuir essa perda de xixi? Então, primeira coisa, que não é o certo, mas pra gente começar, o que é o ideal para vocês? Então, a gente tem que trabalhar a nossa consciência corporal.
quando a gente tosse, quando a gente faz essa pressão intraabdominal e eu perco o xixi, o nosso corpo, pessoal, ele é inteligente. Então a gente tem comandos do nosso cérebro que sai pro corpo todo e o nosso corpo é super inteligente. Então a pessoa ali que tá com o corpo ok, com a musculatura do assoalho pélvico ok, com a musculatura do abdômen ok, com função e força tudo ok, quando ela tosse, ela não perde xixi. Só que o nosso corpo, antes já de eu tossir, ele já mandou uma resposta de contração involuntária. Então o músculo já contrai involuntariamente, por isso que eu não perco o xixi. Porque ó, ele fecha. Sabe a força mesmo de fechar ali embaixo? Como se eu fosse prender o xixi mesmo, ó, segura aí o xixi. Então ele faz uma contração involuntária antes de eu fazer essas ações. Então eu não perco o xixi pela contração involuntária do músculo. Só que ai, susto, escutei um barulho. Só que quando eu estou com a minha função e com a minha força comprometida do meu abdômen e do meu assoalho pélvico, ele não consegue se contrair, porque ele não tem força. Então, a pequena contração involuntária que ele faz não é capaz de contrair ali embaixo. Então, eu perco o xixi. A pressão aqui no meu abdômen foi tanta que daí ele empurra o assoalho pélvico para baixo e é o que acontece, daí eu perco o xixi. Então, quando a gente faz, vou tossir, vou espirrar, vou pular, a gente tem que primeiro mandar o comando lá pro cérebro. Então, ó, faz a contração e depois tosse, por exemplo. Faz esse teste aí, eu queria que vocês me mandassem depois. Então, isso é uma forma da gente começar aos poucos trabalhando o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, vai tossir, prende o xixi ali, faz aquela força mesmo de prender o xixi ali, ó, e daí tosse. Vai espirrar, faz aquela forcinha ali, ó, antes de prende o xixi e espirra. O nosso corpo tem essa consciência, a gente sabe que a gente vai espirrar, então dá tempo de eu contrair antes. Então é assim que a gente começa aos poucos tratar a incontinência urinária. Depois, mães aí que tem diástase, precisa fechar diástase, então o programa das meninas que tratam lá comigo, quando a gente fecha diástase, automaticamente a gente já melhora muito o assoalho pélvico, porque uma das etapas de fechamento da diástase é o fortalecimento do assoalho pélvico. Então a gente tem exercícios específicos para isso. Então a gente precisa fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. Eu preciso dar a ela de volta a força e a função. E é muito importante a gente fortalecer isso, porque envolve muito também a perda de xixi com a perda de cocô, né? De fezes. Então, um acaba levando ao outro. Então, precisa tratar. Porque se hoje é pouco, isso pode evoluir. Então, se a gente começa a tratar já desde o comecinho, não tem como o meu quadro evoluir. E a maioria dos casos, a gente trata apenas com exercício. A paciente não precisa nem muitas vezes de aparelhagem, apenas com exercício a gente consegue uma melhora tremenda. E com exercícios específicos, por exemplo, do programa, as meninas me relatam que em 15 dias a melhora da perda de xixi é demais, entendeu? É um resultado tremendo. Ó, eu vou relatar aqui com vocês, eu relatei na live passada de sexta-feira. Que as pessoas muitas vezes não sabem se perde xixi ou não, elas confundem. Então eu sempre relato esse caso aqui de uma paciente que ela fazia academia, fazia os exercícios dela, show, tem que fazer, a gente tem que se movimentar. Exercício é vida e vida é movimento. Então a gente tem que praticar exercício, tá, pessoal? Isso é qualidade de vida. Só que ela começou o programa e como tem alguns exercícios quando a gente tá tratando diástase que eu não posso fazer de jeito nenhum, tá? Abdômen, prancha e um dos exercícios são exercícios de impacto. Então quem tem perda de xixi, você aí se é uma pessoa que tem perda de xixi e faz exercício de impacto, não faça. Primeiro trate. Lembra que eu falei que o meu assoalho pélvico ele tá totalmente com a estrutura e com a função comprometida? Daí pensa eu pulando, por exemplo, 1000 vezes aqui, ó, pum, 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 fazendo jump, por exemplo.
Ou vou correr, toc, 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 vou correr, nem que seja na esteira, correndo, 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 pulando, pulando, pulando. Chega uma hora que o meu assoalho pélvico não sustenta mais, porque a própria ação da gravidade já força para baixo. E eu pulando ainda, ó, forçando, lembra a estrutura da minha casa? O chão da minha casa, uma hora desmorona. Então eu vou ter talvez uma perda de xixi até severa. Então quem faz tratamento, quem tem perda de xixi, não pode fazer exercício de impacto, tem que tratar. Então ela parou um tempinho de fazer academia. E daí depois que a gente começou o programa, começamos a fechar diástase, tava super legal, já tava com a consciência corporal da ativação, 100% dela voltou pra academia. E daí ela me relatou o seguinte, que na primeira avaliação eu perguntei se perdia xixi, ela falou que não. Daí, depois que ela retomou a academia, ela falou assim, nossa, Elaine, eu perdia xixi e não sabia. Daí eu falei, por quê? Porque eu voltei pra academia, ela é uma pessoa que sempre transpirava muito, então ela falou, eu transpirei bastante, e eu transpirava bastante na minha calcinha também. E voltei pra academia, continuei transpirando, ainda mais pra recuperar aquela função cardiorrespiratória, né, do tempinho que tinha perdido. Então eu transpirei, só que a minha calcinha tava sequinha. Então não era só suor, ela perdia xixi também, porém ela não se atentava a isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem tanta informação e acaba não se observando tanto. Então uma dica para você começar a pensar aí nesse caso. Outro caso, as pessoas também não sabem se a calcinha molhada é perda de xixi ou é corrimento. Então a gente tem que pensar em três coisas. Muitas vezes é um corrimento, perda de xixi, ou a pessoa tá naquele período ovulando. Quando a mulher ovula, ela também tem aquela perdinha de líquido também. Como que eu faço para saber? Você vai ter que, né, a hora que você observar isso, tem que tirar a calcinha e cheirar. Por quê? O corrimento, um corrimento saudável, ele, né, tem aquela coloração primeiro já um pouquinho diferente, só que ele não tem tanto cheiro. A urina já cheira, o xixi cheira, então a hora que você cheirar você vai saber se é xixi ou não. E o corrimento que não tá tanto saudável, a gente já sabe que ele tem um cheiro bem mais forte e a coloração também, que vocês vão conseguir diferenciar. Mas um corrimento saudável do xixi, vocês vão diferenciar pelo cheiro. Então tem que prestar atenção nisso. E muitas vezes a pessoa tem a sensação mesmo do xixi como se estivesse fazendo xixi na calça mesmo. Essa sensação, parece que eu fiz xixi na calça, mas na verdade você vai ver apenas algumas gotinhas, né? Umedeceu a calcinha, mas não acabou perdendo todo o xixi, porque se perde tudo daí é um pouquinho mais grave. Então prestem atenção nisso, tá? E você aí, mulher, que usa absorvente diário pra maquiar essa perda de xixi, por favor, para e procura ajuda, porque perder xixi não é normal. A perda de xixi muitas vezes pode até estar até relacionado com infecções urinárias, infecções de urina. E a pessoa que usa absorvente também, pensa o absorvente diário ou que seja calcinha, todo dia ali perdendo xixi, tá? Então tem acúmulo de bactéria, tudo. Então muitas vezes a pessoa, a mulher, tem muita infecção de urina e nem sabe o motivo, e apenas pelo... Se não for por outros motivos, né, que tem que pesquisar qual é o porquê que está acontecendo isso, mas muitas vezes é pela perda de xixi que está acontecendo isso. Então você vê que é uma alteraçãozinha que parece que é básica, né, a perco xixi, mas afeta muito a qualidade de vida das pessoas e tem que ser tratada.